Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda aula do nosso módulo 2 do curso Como usar o Bitcoin para acelerar a sua aposentadoria. E a gente já entendeu como é que funciona o sistema financeiro global, já entendemos o Bitcoin na blockchain, essa parte mais técnica, um pouco mais densa. E agora finalmente a gente vai conectar esses dois pontos para entender como a mágica do Bitcoin funciona. E o Bitcoin, então, ele tem um leque de características fundamentais para entender o valor dele. São os pilares fundamentais do conceito do valor do Bitcoin como dinheiro real. E vamos explicar aqui então por que ele é a moeda perfeita também para um mundo de internet globalizado como é o de hoje. Então, o primeiro fundamento é o Bitcoin permitir transações sem intermediários, sem um banco no meio fazendo a intermediação da transferência. Logo, ele também não usa o sistema SWIFT, que é um sistema de remessas internacionais, quando você transfere, por exemplo, de real para dólar, de dólar para euro. E as taxas dele, né, são menores, possivelmente, e especialmente para valores maiores. Quanto maior o valor, menor com certeza são as taxas do Bitcoin em relação ao sistema tradicional. Isso também com dinheiro no mundo digital ali, né? Mas caso você tenha o dinheiro sacado também, você tem diversos limites para evitar que o Estado impõe, né? Para evitar que você não controle seu dinheiro à vontade, né? Então até para sacar dinheiro hoje você tem limites que esses intermediários colocam em você por conta da vigilância do Estado, né? Então, essa necessidade que o Estado tem de controlar as suas transações, os limites das suas transações, seja em dinheiro vivo, seja em dinheiro digital, também fortalece o nosso próximo ponto, que no Bitcoin as transações elas são totalmente anônimas. Você é totalmente anônimo dentro da blockchain. Não existe um CPF, um documento de identidade te vinculando ao seu endereço Bitcoin. Você é um endereço criptografado na rede, a gente ainda vai chegar um pouco nessa parte técnica aí, mas por enquanto você tem que entender isso. Você protege também as pessoas censuradas pelo sistema governamental. Então, ao ser anônimo, você também consegue se proteger ou também doar, né, defender pessoas que estão sendo censuradas injustamente pelo sistema. E, bom, agora eu vou começar a trazer algumas notícias aqui também para exemplificar melhor essas ideias. Por exemplo, aqui quando eu peguei essas imagens era 5 dias atrás, mas agora faz um pouco mais de tempo. Por exemplo, a STF entrega dados de usuários de Pix e cartão não fere sigilo. Então, né, ali acabam sendo notícias repetidas, né? STF quebra sigilo bancário, entenda as repercussões e o que isso significa para a sua privacidade. A STF decide que bancos devem fornecer dados de clientes aos estados. Ou seja, você não tem mais privacidade no sistema bancário atual. Com o Pix, isso já está sendo dizimado, obliterado, a sua pouca privacidade. E com o Drex vai ser muito pior. Eles vão ter controle absoluto sobre os seus limites de transação e para quem você envia e para quem você pode enviar, né? Eles podem, inclusive, no futuro, vir a proibir você de comprar Bitcoin. Mas ainda que eles proíbam, então o próximo ponto é que o Bitcoin que você já tem, ele é um bem inconfiscável. É impossível um banco, um juiz, trancar o seu débito de Bitcoins, ordenar que a sua carteira seja limpa para pagar alguma coisa que você não concorda, ou até um presidente, através de um decreto executivo, pegar toda a sua poupança, né? Como os brasileiros muito bem sabem, o plano Collor lá, onde ele teve o confisco das poupanças, o Bitcoin não seria um alvo possível se ele estiver bem protegido, que a gente ainda vai aprender isso lá um pouco mais adiante. Mas isso é uma característica da moeda e dos burocratas, né? Usarem como argumento para tentar proibir o Bitcoin, porque como ele é um bem fora do sistema, eles ficam de mãos atadas para fazer qualquer coisa em relação a isso. Então eles começam a dizer que por o Bitcoin ser um bem anônimo e inconfiscável, ele só pode ser usado por pessoas mal intencionadas, mas pelo contrário, pessoas de bem usam muito mais o Bitcoin que pessoas mal intencionadas, né? As próximas notícias aqui agora vão nos revelar por que é tão importante, né?
você tem um bem confiscável do governo. Por exemplo, essa notícia não é nem do governo Collor, agora faz poucas semanas, na verdade, né? Tá até desatualizada aqui essa imagem, mas se você buscar as notícias, elas existem todas ali no Google. Governo Lula apela ao confisco de dinheiro esquecido para tentar fechar contas, né? Uso de dinheiro esquecido em bancos pode dar ao governo até 8 bi. Então o governo vai atrás do seu dinheiro esquecido para financiar coisas que talvez você não concorde. Isso é um confisco de algum modo, né? Um pouco mais velado ali do que o que foi o Collor, mas a mesma ideia. Tipo assim, o dinheiro está esquecido, não necessariamente a pessoa esqueceu o dinheiro, talvez ela só não esteja usando ele, né? Enfim, que critério é esse? É subjetivo. O próximo ponto, né, é que ainda que eles tentem, é impossível proibir o Bitcoin. E já tentaram proibir o Bitcoin em muitos países, né? Especialmente países de alinhamento duvidoso, tipo a China, Rússia, Nigéria e Venezuela. Países que tentaram fazer isso tiveram um final infeliz, porque acabou com o mercado negro do Bitcoin e a moeda ficou até mais cara neles, né? Como era o caso na Nigéria, diz que subiu muito o preço ali quando foi proibido por conta de ter um risco a mais ali, como agora não poderia se negociar digamos assim, em colarinhos brancos, né? Teria que ser colarinhos escuros. Então houve ali um prêmio a mais para compra e venda de Bitcoin. E na Nigéria, né, uma grande parte da população já usa criptomoedas porque o sistema bancário que diz ser para todos não é, né? E então, outro fundamento muito importante, principalmente em relação ao dinheiro fiduciário, é o Bitcoin ser escasso e divisível. Serão apenas 21 milhões de Bitcoins, sua menor unidade é um Satoshi, 100 milhões de Satoshis é igual a um Bitcoin. E a cada 210 mil blocos minerados, que dá aproximadamente 4 anos, né? 210 mil blocos, um bloco a cada 10 minutos, vai chegar lá em 4 anos. A mineração do Bitcoin é cortada pela metade. E esse evento se chama halving, literalmente que significa reduzir pela metade, né? Um corte pela metade da produção de Bitcoins. Serão no total 32 halvings, sendo o último previsto para 2140, né? Então é uma coisa realmente intergeracional. E graças à blockchain, como a gente comentou na aula passada, que resolve o problema da duplicidade de gastos, né, foi possível gerar essa escassez digital, ao contrário do que acontece com os dados comuns. E essa escassez é o que torna muito valioso o Bitcoin perante outras moedas, como existiram apenas 21 milhões, e as outras moedas do mundo aí elas têm um limite infinito, né, de quantas moedas tem em circulação. E se a gente dividir esses 21 milhões de bitcoins para cada pessoa no mundo, vamos ter apenas aí 0,003 bitcoin, né? No caso vão ser satoshis para cada pessoa em uma população mundial de 7 bilhões. Até hoje já estamos em 8 bilhões, deve ficar ainda menos então. Então se estima que alguns milhões de bitcoins também estejam perdidos para sempre em carteiras antigas que os donos não viram o valor de se guardar os bitcoins ao longo do tempo. E no começo o Bitcoin era muito abundante, né, por assim dizer. Em 2012 ali era produzido 25 bitcoins por bloco, né? Começou com 50 bitcoins por bloco, em 2012 caiu para 25. Em 2016 caiu para 12, em 2020 para 6,25 e agora em 2024 recentemente caiu para 3,12. E o próximo halving está projetado então para 2028, onde vai cair para 1,75 Bitcoin por bloco. Então a gente pode resumir o Bitcoin como um sistema distribuído que permite transferência de valores usando uma moeda protegida pela inflação sem depender de um terceiro para que ela aconteça, né? E o mais interessante de tudo, no final, é que o Bitcoin ele é inclusivo. Qualquer um com acesso à internet pode criar carteiras Bitcoin e ter Bitcoin, diferente dos bancos, que às vezes eles pedem endereço, documentos, coisas que você não tem. O ser humano não nasce com documentos, né? Não em todos os países. E uma moeda forte e global que alcança países de alta inflação com facilidade e transfere riqueza, por fim, né?
Então o Bitcoin torna pessoas que não tinham acesso a bancos, agora elas têm capacidade de negociar, transacionar e guardar riqueza numa moeda forte. Isso torna elas muito mais ricas no longo prazo. No curto e no médio prazo, né? Imagina a pessoa não ter uma conta bancária, como é que chega a ser impensável para a maioria das pessoas, porque praticamente nasceram com contas bancárias em países como o próprio Brasil, né? Então, isso é um pouco mais sociológico, né? Afinal, o Bitcoin tem essa característica de misturar muitos conceitos dentro dele, né? E a tecnologia não vai olhar, então, cor, raça, credo, endereço. Quantas pessoas no Brasil a gente também pode considerar que não tem endereços, né? Especialmente em áreas mais remotas do norte e do nordeste. Então, se elas não têm endereço, por default, elas também não vão ter contas bancárias, né? Vão ser considerados informais pelo sistema. E assim elas não têm nem capacidade de guardar riqueza e se proteger da inflação sequer, né? Então você não precisa de uma conta bancária oficial para usar Bitcoin. Ele não exclui as pessoas, ele integra, porque qualquer pessoa com celular, às vezes a pessoa não tem conta bancária, mas tem celular, né? E com celular e internet, via satélite, por exemplo, do Elon Musk, já pode usar Bitcoin e ser seu próprio banco. Notícias que provavelmente a maioria das pessoas não sabe, né? A África é mais amiga do Bitcoin que El Salvador, e esse é o motivo. O motivo, né, é a necessidade da população de se ter uma forma de transacionar dinheiro e proteger o seu dinheiro. E ali também, Índia e Nigéria, né, são as líderes de adoção de cripto, mas Indonésia também está com um crescimento muito acelerado. E novamente são países que necessitam de uma moeda mais forte. Muitas pessoas pobres sem contas bancárias precisam do Bitcoin para poder ter alguma perspectiva de prosperar, né? Então a gente pode resumir que o Bitcoin é como um sistema distribuído que permite transferir valores usando uma moeda protegida de inflação, sem depender de nenhum terceiro para que aconteça. Então ele negocia de pessoa para pessoa, ele não precisa de um banco central ali gerenciando as transações. E quem nunca ouviu falar que comprar terrenos é um bom investimento porque sempre valoriza, né? Assim como o Bitcoin, terrenos são finitos, escassos e acabam ganhando da inflação por esse exato motivo. Mas existem bons terrenos e maus terrenos. E talvez você não saiba diferenciar. Mas pro Bitcoin isso não faz diferença, né? Já que qualquer unidade tem o mesmo valor. E terrenos ruins, né, podem até inclusive perder da inflação, dependendo da situação. E também, às vezes, tem coisas que não estão no seu controle aqui para fazer o terreno valorizar ou não. Essa imagem aqui agora, ela sintetiza tudo que a gente vem falando ali, desde a história do dinheiro com o ouro, né, a moeda fiat e o Bitcoin. Então o ouro aqui, como a gente pode ver, né, ele é muito bom também na parte da escassez e da durabilidade, ou seja, de transportar valor no tempo. Mas ele tem dificuldade em questões de uso, adoção, portabilidade, divisibilidade, né? É muito difícil você ter moedas, folhas, barras de ouro em vários tamanhos, enfim, ou pó de ouro, né? Porque ele é complicado de dividir para pequenas transações. Já o dinheiro fiat, ele não tem escassez e não tem durabilidade também no tempo, ele está sempre sendo inflacionado, né? Sendo impresso novo dinheiro, que dilui quem está segurando o dinheiro atual, né? E o Bitcoin, como você pode ver, para não ficar pulando todos os pontos ali um por um, mas o Bitcoin, como você pode ver, o maior pecado ali dele ainda é no uso e adoção, que a gente está aqui nesse curso trabalhando para ensinar as pessoas a usar e adotar o Bitcoin, mas ele tem todas as outras características muito interessantes para facilitar então o armazenamento de riqueza no tempo, que é o que nos importa aí para a gente poder fazer negócios, né? Enfim, e poder poupar o nosso trabalho para a nossa aposentadoria, que é o final desse curso aqui. Então, a aula de hoje foi mais curta e no próximo módulo a gente vai estar vendo como comprar.